Quando o Sol entra num signo, aquela casa regida pelo signo, ela é iluminada. Então, ela é iluminada tanto no sentido de clareza, nós começamos a ter mais clareza dentro daquela área da vida, como ela é iluminada também por possibilidades, ela é dinamizada. Então, vamos dizer assim, o Sol, ele desperta a semente. Então, toda vez que nós temos o Sol transitando num signo, ele está em alguma área da nossa vida despertando potenciais, trazendo clareza a nós e despertando potenciais que existem tanto dentro de nós como dentro daquela área que a própria vida está trazendo oportunidades. Então, como eu falei aqui para vocês, que eu coloquei um pouco antes essa explanação que eu falei do signo, é dentro desse movimento que a gente vai aproveitar, que a gente vai se conduzir para que essas oportunidades que surjam nesse período, a gente possa aproveitar bem, né? Então, essa é a importância do Sol transitando no signo. Uma pessoa que nesse período está fazendo aniversário, ela está entrando num novo ciclo de vida, um ciclo de um ano. E dentro desse ciclo, essa área, ela se encontra, então, com um potencial dela trabalhar no período de um ano, entendeu? Então, por isso é tão importante essa presença do Sol transitando nos signos, né? Porque é exatamente assim que a gente pode dizer que nós estamos vivenciando os 12 signos que existem. Porque, assim, todos nós temos os 12 signos. Nós temos planetas nos signos e nós temos signos nas cúspides das casas. Então, em alguma área do nosso mapa, em alguma área da nossa vida, nós vamos ter regência de gêmeos, né? E dentro dessa área, então, nesses próximos 30 dias, nós podemos trabalhar de forma consciente. Então, isso é algo especial da astrologia, quando eu falo que ela é uma ciência oriental, porque ela traz uma orientação para que a gente trabalhe dentro daquela área com clareza, com uma direção, com um direcionamento consciente. Isso é uma coisa muito importante na vida, porque nós temos o livre-arbítrio, né? Mas quando nós temos uma clareza do momento que nós estamos, nós podemos usar o nosso livre-arbítrio com muito mais positividade, com muito mais clareza daquilo que nós queremos, né? A Luz Marina está perguntando aqui quando há um signo repetido em duas casas, né? É quando, como eu falei, é um signo, um signo ele está interceptado, mas ele não vai estar na cúspide da casa, mas ele vai estar dentro da casa. Eu não vou me estender muito nessa explicação aqui, por ser um aspecto técnico, mas a gente pode conversar no privado depois, tá, Luz Marina? Para te explicar isso, né? Então, assim, quem tem o ascendente Gêmeos? O ascendente, ele é determinado, ele é calculado pela hora do nascimento. A hora do nascimento determina o ascendente, né? E o ascendente, ele é importante porque ele ordena todo o mapa. A partir do ascendente, a gente vai ter planetas nas casas, as cúspides da casa com determinados signos. Então, isso quer dizer que ele é um ordenador do mapa. E o signo que se encontra no ascendente, ele é um signo que ele vai, então, estar presente na nossa vida como ordenação também da nossa vida. Quem tem ascendente Gêmeos, então, que é Gêmeos na casa 1, ela vai ter toda essa dinâmica que eu falei, que eu desenvolvi aqui um pouco antes do signo, ela tem isso constantemente, ela lida com isso como uma forma de ordenar a sua própria vida. Ela vai lidar com o questionamento, ela vai lidar com toda essa dualidade, ela vai lidar com essa certeza, porque aqui dentro do texto, o Fernando Sabino, ele fala muito, né, da certeza, mas essa certeza ela é imbuída de movimento. Então, essa certeza é sempre dinâmica. Então, a pessoa precisa, quem tem ascendente Gêmeos, aprender a fazer esse movimento, porque existe uma tendência a pessoa interromper. Então, assim, dentro do símbolo de Gêmeos, ele é duas retas cortadas. O que quer dizer assim,
esse pequeno instante que me liga a um próximo instante, mas que é dentro de um outro movimento, como eu falei, de adaptabilidade. Essa chave que é da dúvida chegar na convicção é muito importante. De lidar com a dúvida como um elemento motriz e não como um elemento de parada. Porque a pessoa que tem ascendente gêmeos, ela pode fazer uma coisa numa direção, parar, ter dúvida a respeito daquilo, parar e tomar uma outra direção. Mais adiante, esse mesmo processo vai acontecer. Ela vai ter dúvida, ela vai parar e vai pegar uma outra direção. Então, isso traz uma dispersão de energia, uma dispersão de interesses. Então, qual é a chave aí, né? Saber lidar com a multiplicidade. Onde nós temos gêmeos, nós devemos ali aprender a lidar com a diversidade e com a multiplicidade. Então, estou aqui falando para quem tem ascendente gêmeos, tá? A pessoa, como que ela vai agir? A dúvida é algo que faz parte do universo dela. Então, se ela esperar não ter dúvidas, ela vai ter sempre movimentos interrompidos. Então, é na medida que você tem uma dúvida, busca a informação, busca a troca, busca a dinâmica intelectual. Gêmeos, ele fala do despertar do intelecto. Então, isso quer dizer, a pessoa, quem tem ascendente gêmeos, necessita na vida ter essa versatilidade. Então, onde tem uma dúvida, busca a informação, busca se comunicar, busca um interesse intelectual, ativar intelectualmente. É importante isso, saber manter a mente ativa. Então, os caminhos que ela vai escolher na vida são caminhos que despertam o seu intelecto. São caminhos que ativam o seu intelecto. Então, muitas vezes, está dentro de algo que começa uma facilidade muito grande de gêmeos é se entediar. A pessoa se entedia com muita facilidade. E onde que ela pode vencer isso? Onde ela está se entediando, ela ativar aquilo intelectualmente. Então, são caminhos que são necessários a pessoa desenvolver o seu intelecto, desenvolver o seu conhecimento, ter essa experiência de aprendiz, porque a pessoa ela necessita disso, de aprender, ativar o intelecto. Quem tem gêmeos na casa 2? A casa 2 é uma casa material, a casa 2 ela é uma casa de recurso financeiro, então posso dizer assim, a casa 2 ela fala a respeito de como que nós geramos recurso material, como que nós geramos dinheiro, né? Eu falo assim, recurso material, porque muitas vezes esse recurso material ele pode não vir diretamente como o dinheiro, né? Mas ele pode vir por bens também, né? Então é como que nós adquirimos recursos para a nossa sobrevivência, né? Isso é a casa 2. Quem tem gêmeos na casa 2, ele vai lidar com essa necessidade de trabalhar em algo que ative o seu intelecto. Então a pessoa ela tem uma necessidade de no trabalho ela ter troca, ela tem informação. Então tem alguns instrumentos que é o uso da palavra, o uso da comunicação, o uso do conhecimento. Então e também ela tem a facilidade ou a dificuldade, depende de como ela lida, mas eu vou procurar trazer aqui a facilidade, que é assim, ela pode ter mais de uma fonte de renda. E isso não quer dizer que ela vai interromper uma e entrar na outra. Isso quer dizer assim, ela pode ter conjuntamente duas fontes de renda. Então ela pode... Eu tenho gêmeos na casa 2, então eu dou aula, eu atendo consultório, eu escrevo livro, eu tenho algumas fontes de renda. Então é isso, não, porque muitas vezes a pessoa para um e começa outro. Não, alterna. Ali é necessário a gente ter essa experiência de alternância, de que nosso interesse, nossa atenção, nosso interesse intelectual, ele se desprende de um foco e ele entra num novo foco, ele entra num outro foco. Então, isso é uma coisa importante. Quem tem na casa 3, a casa 3 é a própria casa de gêmeos no zodíaco natural. O que quer dizer assim que a pessoa tem uma habilidade muito grande de comunicação, ela tem uma habilidade, toda a área da comunicação ela é fácil dela ativar,
do uso da palavra. Então, nesse momento, vou aqui voltar um pouquinho antes, porque eu estou falando do Sol, né? Então, nesses 30 dias, quem tem o ascendente Gêmeos, ela pode vencer algumas dúvidas, né? Porque o Sol está clareando a vida da pessoa, né? Quem tem na casa 2 pode encontrar aqui uma clareza maior a respeito de como que ela faz essa alternância, ou a clareza de algum produto que ela esteja desenvolvendo, que ela passa a ter renda a partir dali. Quem tem na casa 3 Gêmeos, nesses 30 dias está ativada a comunicação. Então está ativada essa ponte de troca, de informação, de caminhos que são caminhos que vêm pelo estudo, pela troca, e esses caminhos usam a palavra e o ouvido. Então é importante a comunicação lida com essas a palavra e o ouvido. A gente usa a boca e o ouvido. Então, nesse período, quem tem Gêmeos na casa 3 está ativada a comunicação. Então, isso também quer dizer assim, se você está lidando com alguma situação que você precisa esclarecer, que você precisa chegar a um acordo, que você precisa negociar, é um bom momento de você fazer isso. Porque alguma oportunidade que o Sol clareia e que te dá a facilidade de você obter essa negociação. Gêmeos também, Mercúrio, que é o planeta regente de Gêmeos, ele também está ligado a comércio, tanto Mercúrio como Gêmeos. Então, assim, quem tem Gêmeos na casa 3 é uma pessoa que tem facilidade de lidar com comércio, de lidar com venda, de lidar com essa troca de interesses, vamos dizer assim, né? Porque uma venda é isso, eu tenho algo que te interessa e eu negocio com você para que você adquira aquilo, né? Então, também é um... E também a casa 3 é uma casa ligada a estudo. Então, é um momento em que a pessoa pode encontrar também um curso ou um interesse de estudo que traga a ela um estímulo, que vença o tédio, que traga a ela uma inovação, que traga a ela um caminho novo, como foi falado no texto, que vem por essa área da casa 3, né? A casa 4 então também assim, ainda na casa 3 os estudos múltiplos, ele também é algo de quem tem na casa 3. Quem tem na casa 3 Gêmeos na casa 3 ela gosta de coisas que ela consiga fazer em curto tempo e com muita diversidade. Então ela faz cursos pequenos, que são cursos que dão informação, porque existe um interesse múltiplo de vários assuntos. É isso. Vá dando vazão a isso, porque por ali você vai encontrar um caminho que pode ser um caminho de troca, pode ser ah, um caminho novo, como fala o texto, né? A casa 4 quem tem Gêmeos na casa 4, né? A casa 4 é a casa da intimidade, é a casa da família. Ela é a casa que traz uma unidade, uma interiorização. Então, quem tem Gêmeos na casa 4 está lidando com essa necessidade da comunicação na sua vida pessoal. Então, o Sol na casa 4 traz aqui a facilidade de tanto esclarecer questões de família que necessitam de uma conversa, que necessitam de um diálogo, como também algum estudo que a pessoa interrompeu, que ficou no passado, ela pode despertar um interesse para isso. A casa 4 fala da casa também, então também aquele momento da mudança que a pessoa está querendo necessitando fazer na casa, é um bom momento da pessoa fazer essa mudança na casa, né? Então, às vezes é mudar os móveis de lugar, né? Tem uma coisa simples, quando a gente muda os móveis de lugar, a energia do lugar muda também, né? Então, é um momento que a pessoa pode sentir isso, procura um caminho que seja um caminho simples dentro desse momento que nós encontramos, né? Gêmeos na casa 5. A casa 5, ela é uma casa que está ligada ao processo da criatividade. E Gêmeos na casa 5, a pessoa ela tem uma habilidade muito grande de prender a atenção das pessoas pela palavra, pela comunicação.
Então, ela a casa 5 é saber se levar a vida com essa leveza de Gêmeos, né? Então, o que traz assim, que a pessoa, ela, na forma dela se colocar, ela se colocar a nível pessoal mesmo, né? Ela tende a uma leveza e até um certo descompromisso, que se deve ter uma atenção com isso, né? Que eu estou aqui ressaltando os pontos que são os pontos de movimento que a gente precisa desenvolver, que a gente precisa fazer com essas qualidades de Gêmeos que estão à nossa disposição, porque isso quer dizer assim, quando o Sol está num signo, isso quer dizer que todas aquelas qualidades do signo, elas estão vibrando no astral, elas estão acessíveis a nós, e por isso é importante a gente ativar aquela área, né? Então, mas também tem o lado que eu posso dizer da atenção que nós precisamos ter, que Gêmeos têm uma tendência à dispersão. Então, acontece assim, quem tem Gêmeos na casa 5, por essa leveza, pode inclusive se comprometer pessoalmente pouco. Mas é importante saber se comprometer com leveza, tá? A casa 5 também, ela é uma casa que a pessoa tem talentos múltiplos, como eu estava falando, né? Onde nós temos Gêmeos, nós temos ali pelo menos 2 possibilidades, no mínimo 2 possibilidades. E podemos ampliar isso também. Na medida que a gente vai trabalhando, a gente pode aumentar esse número de possibilidades. E a pessoa que tem, então, Gêmeos na casa 5, ela é uma pessoa que tem múltiplos talentos. Então, nesse momento do Sol transitando na casa 5, se observa. Isso é uma coisa muito importante, que é a observação. Porque a observação, a gente tem assim um andamento, né? De foco, vamos dizer. Para a gente obter o foco em alguma coisa, nós temos um passo a passo, um andamento. Então, posso dizer assim, onde nós colocamos nosso interesse, naturalmente nós vamos ter atenção naquilo. A atenção, ela é natural, nós não precisamos nos forçar a ter atenção. Então nós devemos, dentro dessa dinâmica de Gêmeos, ver assim, dentro daquela área, o que nesse momento desperta o nosso interesse, que naturalmente nós vamos focar a nossa atenção e naturalmente nós vamos ali entrar em todo esse processo que eu falei do texto do Fernando Sabino, que é toda uma dinâmica, né? É toda uma dinâmica, que é como eu falei, uma continuidade que pode não ter uma linearidade, mas está havendo uma continuidade no processo, não se perdeu o foco. Isso quer dizer isso, a continuidade sem linearidade quer dizer não se perdeu o foco. A situação, os elementos podem mudar, mas o foco se mantém. Então, eu trouxe isso aqui falando da casa 5, porque como a pessoa ela tem múltiplos talentos, nesse momento ela pode entrar em contato com um determinado talento que se expresse para ela, né? Que se manifeste. Porque nós estamos dentro de um momento social onde essa dinâmica de Gêmeos é muito importante, porque a dinâmica de Gêmeos é exatamente isso, a gente abrir o nosso leque de observação, a gente abrir as nossas possibilidades, a gente olhar para tudo com esse olhar, como eu falei da criança, esse olhar do interesse, esse olhar de ver pela primeira vez. Então, pode, nesse período, ser ativado, ser despertado algo que vem por um interesse natural e a pessoa descobre ali um talento que ela desconhecia, né? Por quê? Porque não havia antes uma necessidade dela que trouxe um novo interesse. Então, isso é uma coisa importante, tá? Também, assim, é um momento em que a pessoa pode ter essa necessidade maior dela se divertir. E se divertir em casa, né? Mas tem um ponto de Gêmeos que é o ponto da troca. Então pode haver aqui uma dinâmica inclusive maior com os filhos, uma relação maior com os filhos. Se está havendo entre pais e filhos algum distanciamento, quem tem Gêmeos na casa 5, nesses 30 dias, pode aqui encontrar um caminho de chegar no coração do filho. Pode chegar encontrar um caminho de interesses comuns
que aproxime do filho, né? Ou o filho se aproxime de você, né? Quem tem gêmeos na casa 6, aqui tem um ponto interessante, assim, porque a casa 6 ela é uma casa que ela fala do cotidiano. E a gente tem natural de virgem, né? A casa natural de virgem. Então, a gente tem uma tendência a ter determinados hábitos que são estabelecidos no nosso cotidiano e que nós repetimos. Estamos ali repetindo, repetindo, repetindo. Quem tem gêmeos na casa 6, ela necessita de versatilidade, ela necessita de uma dinâmica onde ela tem uma forma diferente de fazer. Então, uma coisa que quem tem gêmeos na casa 6, ela detesta a rotina, é uma repetição, e ela tem dificuldade com a repetição. Então, é importante aqui fazer as coisas do cotidiano de formas diversas, né? Se você costuma usar o braço direito, usa o esquerdo. Se você costuma fazer um determinado caminho, muda esse caminho, faz um caminho um pouco diferente, porque isso vai trazer para você motivação, né? Que tem algum elemento diferente. Gêmeos, como eu falei, ela é a diversidade, a dualidade, é a circunstância, é a novidade, então precisa fazer aquilo de uma forma que traga uma dinamização da rotina, né? E também assim, então tem uma coisa boa para quem tem gêmeos na casa 6. Como a casa 6 é uma casa de hábitos, ela também fala dos nossos hábitos, são os hábitos do pensamento, os hábitos alimentares, os hábitos de conduta, né? De respostas automáticas que a gente dá também, né? Então, assim, quem quer mudar um hábito, tem gêmeos na casa 6, esses 30 dias coloca esse ponto para você. Aquilo você tem muito mais facilidade de modificar, né? Então, se você tem um determinado vício e quer se libertar do vício, é o momento que você tem mais força pelo sol, você tem mais força dinâmica pelo sol para você conseguir vencer, né? Se é uma dieta que a pessoa tá querendo fazer, coloca esses 30 dias como dieta. Aí tem um outro ponto importante também que está dentro da alquimia, que é o número 3, né? Então, como eu falei lá no início, o Gêmeos é o terceiro signo. Ele fala de um movimento. Então, existe início, meio e fim. São 3 fases, todo ciclo tem essas 3 fases. Então, alguma coisa que a gente queira mudar na nossa vida, a gente deve dar um ciclo de 3. Então, por exemplo, você quer deixar de comer açúcar. Dê 3 dias sem comer açúcar. O primeiro dia vai ser difícil, o segundo dia vai ser mais ou menos, o terceiro você está vencendo. Desses 3 dias depois, você passa para 9 dias. Você venceu 3 dias, passa para 9 dias. Então, vai fazendo esse escalonamento, que é um escalonamento que te auxilia a você modificar alguma coisa no teu cotidiano que te traga mais qualidade de vida, né? Que a casa 6 fala isso, qualidade de vida. A casa 7 é uma casa que ela fala do relacionamento, é um encontro com o outro. Quem tem gêmeos na casa 7 necessita de dinâmica intelectual dentro do relacionamento. Então, é importante, isso quer dizer, dinâmica intelectual, tanto no parceiro, do parceiro ter uma troca. Então, quem tem gêmeos na casa 7 gosta de DR, gosta de discutir a relação. Vamos tirar essa palavra discutir, né? Vamos colocar uma palavra melhor, né? Gosta de fazer uma avaliação, assim, da relação, de expressar o que ela sente, de expressar como está a relação. A pessoa necessita que o outro tenha ouvidos para ela, que ela sinta que o outro tem um interesse naquilo que ela está falando. Havendo alguma questão dentro do relacionamento, muitas vezes essa questão que a pessoa está lidando, na medida que ela sente que o outro escuta ela, pronto, o problema deixou de existir, né? Porque há uma tendência também a pessoa, ela, ah, na relação, o diálogo ficar muito esparso.
Para quem tem gêmeos na casa de 7, isso é muito difícil de lidar, muito difícil. Então é um momento de trazer a conversa, né? E essa conversa, necessariamente, gêmeos não quer dizer a conversa, quando eu falei DR aqui, eu falei assim, né? Discussão, e depois falei, vamos mudar essa palavra, né? É porque gêmeos, ele não quer resolver problemas, ele quer simplesmente falar do dia, saber o que a pessoa pensa, saber como foi o dia da pessoa, ele quer trocar informação, né? Onde nós temos gêmeos, ali nós queremos lidar com aquela área com uma leveza, com uma troca, com uma riqueza de informação. Não é necessariamente problemas que a gente vai lidar. E é justamente o que fala ali no texto, né? Que é fazer da queda um passo de dança. É num problema você conseguir ter a leveza de fazer um movimento que é um movimento que coloca você num outro lugar dentro, aqui no caso, quando eu estou tratando a casa 7 do relacionamento, um outro lugar dentro do relacionamento, né? Porque no relacionamento nós temos muitas projeções dentro do relacionamento, né? Então, muitas vezes a pessoa está fazendo uma projeção que é uma projeção que está trazendo uma dificuldade. Então, é saber ter essa leveza, mas saber ter esse diálogo, não permitir a superficialidade da relação, né? Ficar só naquela troca mais, não, troca mais. É uma coisa interessante aqui, quem tem gêmeos na casa 8, ela tem uma necessidade de entendimento dos seus sentimentos. A casa 8 é a casa natural de Escorpião. Então ela vai lidar com essa dimensão buscando uma compreensão, buscando o estudo. Então aquela pessoa que ela vai buscar elementos mais profundos de estudo para ela poder entender os seus processos internos. E o Sol, então, transitando por essa área, ele traz um momento de clareza. Quando eu falo assim, escolher um ponto, é porque nós vivemos um dia de cada vez, né? Eu posso dizer assim, quando a gente resolve se a gente conseguisse, todos nós, se a gente conseguisse resolver um problema por dia, a gente evoluía muito mais rápido, né? Mas a gente vai lidando com aquilo no dia seguinte a gente vai procrastinando em relação às nossas questões pessoais, né? Então, quando eu digo assim, escolhe um ponto, é para dentro desse ciclo de 30 dias você conseguir resolver um ponto, né? Porque nós somos um universo nós somos complexos, né? Então, resolve qual é o ponto que você deve resolver? Aquele que está se apresentando mais próximo de ti. Gêmeos trata disso, daquilo, da circunstância. Então, é assim, daquilo que está ao alcance, como eu falei, dos braços e das mãos. Então, é isso. É você tratar daquele assunto na casa 8 que está internamente te incomodando. Porque a casa 8, quando a gente fala assim, a casa 8 é uma casa de dores. Essas dores da casa 8 é aqueles espinhos que ficam dentro de nós. E que a gente precisa falar a respeito daquilo, mas que vai cutucar no espinho, né? E quando a gente sente dor, sangra. Então a pessoa vai procurando, quem tem gêmeos na casa 8, ela procura entender aquele processo, mas ela não fala a respeito daquilo. E muitas vezes uma palavra, um diálogo, resolve, ou pelo menos ela só falar, ela expor pela palavra, resolve. Então é um momento em que é possível fazer isso. Eu estou aqui colocando, eu quero fazer uma observação assim, também que eu estou estudando com vocês o trânsito do Sol nas casas pelo signo de Gêmeos. Mas nós temos também Mercúrio que está relacionado a Gêmeos. E esse é um ponto que eu não estou aqui abordando dentro desse nosso estudo. Mas vai haver alguma diferença na posição de Mercúrio. Mas como eu estou aqui propondo para vocês a gente fazer um trabalho dinâmico do mapa, que é ativar essas áreas, estudo que eu estou trazendo para vocês já vem auxiliar bastante nesse sentido, tá? Claro que isso pode ser mais aprofundado, né? A casa 8, né? A pessoa tem esse estudo, ela necessita dessa compreensão, mas essa compreensão ela pode ser feita de uma forma muito velada, né? Então é aquela coisa decifra-me ou devora-me, né? Então tem coisas que se você falar, toda essa tensão
simplesmente não existe, né? Então, é um canal de se trabalhar nesse 30 dias, né? A casa 9. A casa 9 é uma casa que ela é a casa natural de Sagitário, ela é uma casa relacionada a gente diz assim, a estudos superiores. Estudos superiores tanto estudos que estão relacionados, por exemplo, às leis, né? As leis de um país. As leis de um país trazem ordem ao país, então a gente pode dizer que isso é uma ordem maior, por isso superior, né? Nós todos estamos submetidos às mesmas leis. Então, e também nós temos as leis morais, nós temos os princípios universais, então superiores porque ele fala dessa área da vida. Importante da gente também, né? Porque todas essas áreas que eu estou falando, todos nós temos no mapa que são dinamizadas de forma diferente. Aqui eu estou colocando quem tem gêmeos na casa 9. Então, nesse momento, quem tem gêmeos na casa 9, ela pode estar lidando com questões de dúvida, fé. Teve uma pessoa que fez uma observação aqui falando a respeito da fé, né? Então, é um momento onde é necessária essa elevação do pensamento para que você consiga chegar a um entendimento genuíno no sentido assim de que aquilo está conectado com a tua verdade, né? Aquilo que eu falei da convicção. Então, é um momento em que você deve elevar o teu pensamento dentro das questões que você pode estar lidando relativas a esse universo que eu falei, para que você encontre aqui uma convicção, um entendimento maior, uma convicção. Também tem um outro ponto, que é o ponto de você busca a informação que você necessita. Se você está com um conflito com a tua crença, com a tua que a gente lida com, né? Nós temos muitas crenças que nos limitam. Se você está lidando com uma crença que você sente que está busca informação, busca trabalhar nisso nesse período, busca alguém que possa te auxiliar, porque a casa 9 ela também é uma casa que ela fala do mestre no sentido de ter alguém que sabe mais que nós, que está na nossa frente no caminho e que nos orienta e que nos guia, né? Então é um momento em que você também pode encontrar isso. Esse momento é um momento assim que é importante todos nós, né? Termos essa, né, busca de elevar o nosso pensamento e chegar dentro de um plano que é um plano espiritual, que é um plano divino, que é o plano da casa 9, né? Então, é um momento onde você pode estar sentindo essa necessidade e que você pode encontrar nesses 30 dias, né? Então, é dentro daquela forma, a atenção, a informação, a troca, todo aquele texto do Fernando Sabino, muito rico, né? Na casa 10, a pessoa que tem gêmeos na casa 10, normalmente ela é uma pessoa que ela pode ter duas carreiras na vida. Ela pode ter uma carreira que ela faz e depois ela muda para outra, como ela pode ter duas carreiras que são paralelas, que são carreiras que ela lida com as duas de forma alternada. E essa carreira da casa 10, quem tem gêmeos na 10, ela é um ambiente, ela precisa de um ambiente de trabalho que é um ambiente dinâmico, um ambiente onde ela lide com muitas pessoas, onde ela lide com muita versatilidade. Então, normalmente, isso está relacionado a professor, está relacionado a pessoas que trabalham com comércio. Gêmeos na casa 9 também, voltando um pouco, ele fala também, a pessoa gosta de viajar, ela gosta de conhecer muitos lugares. Então, esse momento, que é o momento em que a gente está limitado dentro da movimentação, busca um livro. Um livro faz você viajar. A pessoa de Gêmeos na 9 gosta de conhecimento. Um livro faz a gente chegar em outros planos, né? Tanto planos de estados mentais, estados emocionais, como planos no astral mesmo, né? Que ela pode te levar. Então, busca isso. Então, aqui, a casa 10, então, está também relacionado ao professor, vamos dizer, né? Que é aquela pessoa que tem a habilidade de trabalhar com muitas mentes ao mesmo tempo, cada um com uma compreensão, cada um com uma dinâmica. Então, a casa 10 é uma casa onde a pessoa é muito articulada dentro do trabalho dela, ela necessita dessa contato com várias pessoas, com articulação, que tem a ver também com comércio, tem a ver também com eventos. Pessoa que trabalha com com eventos que são grandes, envolvem muitas pessoas, né? Tanto em termos de público, como também em termos de organização, de vários níveis de organização.
Então, esse momento é assim, onde isso também pode ser ativado de alguma maneira, né? Hoje em dia a gente não está tendo essa possibilidade de contato físico, mas nós estamos tendo assim uma comunicação a nível virtual muito rica, né? Então pode ter uma ideia, a pessoa pode ter uma ideia aqui de algo que ela também pode dar início a esse movimento e esse movimento ir se desenvolvendo ao longo do ano, né? Alguma ideia que surja nesse período, dentro dessa área profissional. E também assim, olha, porque a Casa 10 ela fala da nossa escada de carreira, né? Os degraus da escada de carreira. Então a pessoa pode também estar no momento em que ela vislumbre um potencial, uma expansão que ela pode ter através da comunicação, através dos contatos, através do trâmite da a troca de ideias e comunicação mesmo, reunir pessoas, né? A casa 11, ela é uma casa que é a casa natural de Aquário, ela fala dos projetos, ela fala dos amigos. Ela tem grupos de amigos que ela não pode dar uma festa e reunir todas porque tem pensamentos que são até antagônicos, mas que ela se relaciona bem com todos, né? Porque a mente dela é uma mente que ela trabalha muito bem com a diversidade, né? Diversidade de pensamento e também de projetos. Então é um momento assim onde a pessoa também tem na vida múltiplos projetos. Então observa dentro desses 30 dias qual é o projeto que está sendo favorecido você desenvolver. Porque uma coisa importante é assim, a gente fazer essa relação, né, de troca com a vida. Porque a gente se movimenta na vida e a vida movimenta a gente. Então tem coisas que a vida traz e que pode estar trazendo para você uma oportunidade de você desenvolver algum projeto que ele pode estar até engavetado e todas essa situação circunstancial que a gente esteja favoreça você desenvolver esse projeto, né? Ou favoreça você acessar algum grupo de pessoas e reunir essas pessoas para fazer um trabalho em conjunto. E a casa 12, né, que é a casa da síntese, que é a casa de peixes e que é uma casa bem complexa assim dentro da astrologia, né? Porque a casa 12 ela é o nada e o tudo ao mesmo tempo, né? A pessoa que tem Gêmeos na casa 12, ela aprende por osmose. Isso é uma coisa muito interessante, né? Que ela fica num ambiente e ela tem uma forma de aprender que ela passa assim muito pelo subjetivo também. É um momento que o Sol na casa 12 ele pode estar ativando para você todo o teu universo inconsciente. Então, ele pode estar ativando sonhos, você pode ter você pode solucionar. É, é uma coisa assim que eu estou rindo pelo seguinte, porque a gente, quem não tem quer ter, mas quem tem sabe quanto que é difícil, né? Ter gêmeos na casa 12, porque você pode encontrar a solução de alguma coisa dormindo. Dentro de um sonho, vem a informação para você, vem a resposta que você está buscando. Porque a pessoa que tem gêmeos na casa 12, ela, como eu falei, ela aprende por osmose e ela aprende muito pelo símbolo. Então ela aprende, todos os sonhos são significativos, ela tem muita coisa que chega para ela por um canal que não é o canal da palavra, né? Quem tem gêmeos na casa 12 precisa, nesse momento, né, ter um cuidado, que é um cuidado assim de na forma dela se expressar, porque muitas vezes a palavra, ela, para a pessoa, ela traz mais assim confusão do que esclarecimento. Então precisa ter um cuidado na forma de se comunicar, né? Mas também é uma pessoa que ela tem uma habilidade de codificar o que o outro está falando sem o outro precisar terminar a frase. É complexo isso, né? É complexo. Mas é um momento também onde o Sol transitando por aí está trazendo um entendimento para você que você pode compreender, você pode ter a clareza de onde que você dá uma brecha a mal entendimento na comunicação, né? Ou onde que você se excede na palavra. Porque, como eu falei, a casa 12 é tudo ou nada. Ou a pessoa não fala, ela tem dificuldade, ela gosta de ficar calada, então ela não fala nada, e aí a gente lida com aquilo que quem cala consente, né? Então ela está de acordo e as coisas vão andando dentro de
do que aparentemente ela está de acordo e ela pode não estar, e isso gerar uma confusão. Como também pode acontecer pelo excesso, a pessoa falar demais, ela se excede naquilo que ela fala de coisas que não estão relativas a ela, ou que ela não tem o conhecimento para falar, ou que ela não tem convicção daquilo que ela está falando, ela não tem informação daquilo que ela está falando. Então é um momento também de ter um cuidado com isso. Mas tem uma riqueza, então, dentro do inconsciente, então é dentro do sonho, dentro de atividades que são atividades também artísticas. Essa compreensão, esse entendimento que eu falei, a pessoa ela pode obter isso, essas respostas, através de uma poesia, através de uma pintura que ela esteja fazendo, através de alguma atividade que é uma atividade que ela liga esses dois universos, que é o universo mental, racional, com o universo sensível, da sensibilidade, da criatividade totalmente subjetiva, né? Então, por aí você também pode encontrar algumas respostas relativas a coisas que você sente e que você não tem clareza a respeito daquilo, né? Ou alguma direção que você quer tomar, mas que você não vê o caminho para você ir por ali, né? Então, anota teus sonhos. Nesses 30 dias, anota. Acordou de manhã, escreve teu sonho. Porque depois você pode fazer um link entre aquilo que você sonhou e o que está se expressando na vida. Uma coisa que eu digo assim, a astrologia ela é viva. Ela não, ela fala da dinâmica da vida, por isso ela é pouco compreendida, né? Porque ela não fala de alguma coisa estática, ela fala de algo que está sempre em movimento. Então, essa questão de você escrever os seus sonhos, você pode por ali identificar um caminho, identificar algo que aconteceu durante o dia ou durante os dias que se passaram, porque nós temos assim níveis de sonhos. Tem sonhos que são sonhos que é a mente se limpando, porque a pessoa está hiperativada, então ela precisa limpar aquilo, vem pelo sonho, mas não, tem sonhos que são sonhos orientais, e por ali você consegue identificar um e outro. E assim a gente finaliza aqui o estudo das casas, né? Eu quero dizer novamente assim, grata pela presença de vocês, grata pela companhia, pelo interesse na astrologia. Isso é uma coisa que eu sempre prezo, né? O interesse pela astrologia, da pessoa querer conhecer um pouco mais a astrologia, querer se conhecer pela astrologia também, e que seja útil, né? Que seja útil para vocês esse nosso encontro, tá bom? Muito grata pela presença de todos.